Um olá para todo mundo, eu sou o pastor Bruce, sou também capelão na área da dependência química, então seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RA Restauração. Esse canal tem o propósito de conversar com você que trabalha em comunidades terapêuticas, em instituições que atuam na área da dependência química, da codependência, do alcoolismo e de tantas outras formas de dependência. Esse canal também tem o objetivo de conversar com você que deseja servir melhor na área da capelania em dependência química. E hoje nós vamos dar continuidade a esse bate-papo que tem como tema a negação. Nós estamos em uma série falando sobre isto, então você pode assistir os vídeos anteriores onde temos falado sobre o tema da negação a partir da lente da Bíblia. E hoje, então, nós vamos continuar falando sobre a negação. A negação, ela pode te impedir a fazer uma avaliação sincera sobre a sua vida. E é sobre isso que nós vamos falar agora, aqui no nosso RA Restauração de hoje. Vamos lá? Para isso, eu gostaria de ler um texto que se encontra em Êxodo, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 12, que diz o seguinte: Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Até aí. Deixa eu dar início então aqui a uma breve contextualização desses versículos. Israel estava no Egito e eles estavam sendo transicionados pelo faraó da ocasião. Eles estavam sendo levados de uma realidade em liberdade para uma outra realidade que é a da escravidão. Mas a Bíblia também diz que Jesus, ele faz o caminho contrário. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu maravilhoso amor. E essa é a vontade, o propósito de Deus para cada um de nós. Fazer o caminho de volta, voltar para a vida essencial, para o projeto de vida essencial para o qual nós fomos chamados para viver. Então Israel aqui estava sendo transicionado. A palavra aqui diz que Faraó então afligia o povo com muito trabalho, com muito esforço, impôs uma rotina de trabalho intensa. Então, mas ainda assim o texto aqui diz que eles se multiplicavam e se espalhavam. Então, na medida em que o trabalho aumentava, a carga horária de trabalho aumentava, o texto aqui diz que eles iam se multiplicando. Esse texto aqui vai nos falar sobre uma vida que vai se limitar à operacionalidade. Então Israel estava vivendo um processo de escravização, mas ainda assim estavam vivendo, eles estavam trabalhando. Mas a vida de Israel, todo o trabalho laboral, todo o esforço estava girando em torno daquilo que os escravizava. Então, eles passavam a maior parte do tempo se multiplicando, respirando, sobrevivendo. Então havia movimento, mas não havia prosperidade. Havia movimento, mas não havia propósito. Havia movimento, mas não havia alegria. Havia trabalho, mas não havia o fruto. Não havia mais sonhos. É nesse momento que a negação pode nos sabotar. É nesse momento que a negação pode nos impedir de fazer uma avaliação sincera, honesta sobre a nossa vida. Ainda hoje, aquilo que nos escraviza pode nos levar
a uma vida puramente operacional. Nas idas e vindas, nos movimentos que fazemos em torno daquilo que nos escraviza, pode nos limitar a uma vida limitada, então, a um movimento sem propósito, a um movimento sem alegria, a um movimento sem prosperidade. Uma vida que passa a gravitacionar em torno do objeto, daquele objeto que nos aprisiona, ela pode nos fazer apenas estar nesta terra sobrevivendo, não deixando legado, não frutificando. Uma vida que deixa de sonhar. E como é difícil fazer esta avaliação. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande de parar e contemplar. Hoje, aquilo que nos escraviza usa a mesma estratégia de Faraó. Nos mantém em um ambiente de escravização, onde as distrações, onde as rotinas intensas, onde as agendas intensas, onde o entretenimento da tela nos impede ou dificulta a nossa capacidade de contemplar. Hoje nós vivemos, como acontece na Inglaterra, hoje uma epidemia de solidão. Mas a solitude é algo muito bom, porque ao contrário da solidão, a solitude, ela promove relacionamento. É o momento em que nós nos relacionamos conosco e olhamos para dentro de forma honesta para contemplar a nossa existência, a nossa realidade, para avaliar o nosso modo de vida. A negação, ela é um sistema de crenças que visa nos proteger da dor. E da dor de quê? De chegar à conclusão de que talvez nós não estamos dando fruto, de que talvez não há alegria na vida, de que talvez não há propósito, de que talvez estamos vivendo uma vida sem sonhos, sem projetos, uma vida que não é vivida com movimentos intencionais. Então nós vamos ver Israel, nesse momento, num processo de escravização de Faraó, que os colocou nesse sistema de trabalho forçado, nesse sistema de distrações, nesse sistema em que os levava ao cansaço, ao esgotamento e à incapacidade de fazer esta avaliação. Mas isso se deu até o momento em que Deus levanta então um homem chamado Moisés. E a partir dali, Moisés começa então a compartilhar com o povo sonhos, projetos, intenções. Moisés começa a dizer para o povo de que eles poderiam viver uma vida diferente, de que havia uma terra prometida para eles, de que havia uma esperança de libertação. Então eu quero encerrar hoje esse bate-papo falando sobre isso. Que Deus possa então nos fortalecer nesse dia, renovar a nossa coragem para que possamos sair desta bolha da negação, nos manter nesta realidade, na realidade da negação, é transicionar na escuridão da doença. Então que Deus possa lançar luz nessa escuridão, possa nos dar forças para sair dessa bolha e corajosamente fazer uma autoavaliação. E corajosamente também voltar a sonhar, corajosamente buscar a conhecer o propósito de vida que Deus tem para cada um de nós. Então que Deus possa nos abençoar. E só por hoje eu tenho coragem para admitir que eu tenho um propósito, que eu tenho um sonho, que eu tenho uma intencionalidade. Que Deus te abençoe e abençoe o seu dia.